Sim, pessoal, o que aconteceu essa semana é uma coisa que vai movimentar o mercado financeiro, sua vida pessoal e a vida das pessoas no coletivo e no âmbito geral. São quatro peças principais e quatro pessoas principais que estão por detrás de toda essa movimentação esquisita do presidente norte-americano. As quatro pessoas são, deixei até anotado aqui, John Ratcliffe, que é o diretor da CIA, William Hartman, que é o diretor da NSA, o próprio presidente Donald e também Pete Hegseth, que é o secretário da Defesa norte-americano. O que esses caras controlam? Eles que têm a patente que é equivalente à patente do presidente norte-americano. Então eles têm muito poder nas mãos. Eles conseguem controlar bastante coisa. A primeira coisa mais expressiva que aconteceu no início dessa semana, finalzinho da semana passada, início dessa, foi o pronunciamento e a ativação do presidente norte-americano quanto ao famoso BBB norte-americano, que é aquela Big Beautiful Bill, que é aquela conta que o presidente norte-americano está fazendo, dizendo que vai conseguir dar uma acelerada na economia de lá. O que realmente acontece é que a data que eles escolheram para subir essa conta foi uma data na qual as pessoas, no geral, estariam distraídas, porque subiram essa conta no dia 4 de julho, que é o feriado nacional norte-americano, dia da independência. E para você ter ideia, o dia da independência lá nos Estados Unidos, ele é maior do que o dia do Ano Novo, Natal, é uma festa muito forte que acontece lá. Então as pessoas não estão nem aí para notícia, para o que está acontecendo. As pessoas querem que, sei lá, elas vão ver isso daí lá pro dia 5. E ele aproveitou o dia 4 e subiu essa conta. E essa conta já está ativa. Eu imaginava que essa conta ia possuir apenas coisas no âmbito financeiro. Então, aumento de gasto, talvez na defesa, aumento de gasto na infraestrutura, abatimento de gasto com projeto social, tem isso também, mas tem muitas coisas nas entrelinhas que quando eu vi, eu falei, caramba, agora o negócio tá muito sério. Por quê? Um exemplo, o presidente Donald, ele quer diminuir o poder do judiciário norte-americano, juntamente com essa conta. O que isso quer dizer? O judiciário são o núcleo governamental que protege, né, as pessoas. Um exemplo foi quando a gente tinha a época da segregação. Quem que fez a segregação ser erradicada dos Estados Unidos? O Congresso, o pessoal do judiciário. E o presidente norte-americano, ele quer diminuir o poder desse judiciário. E algumas coisas bem sérias no mundo aconteceram quando a gente teve, no passado, esse abatimento do poder judiciário. Uma delas foi quando os Estados Unidos alegaram que um dos países lá da Arábia tinha algumas coisas químicas ali, que não é muito legal. E eles enviaram exércitos lá e acabou que descobriram que não tinha nada, aquilo ali era só uma manobra para conseguir acessar o petróleo de lá, por exemplo. Essa ideia inteira foi orquestrada pela galera da CIA. Então, voltando nos quatro nomes que eu tinha falado, o secretário da Defesa, o diretor da CIA e o diretor da NSA, com o abatimento do poder judiciário, eles vão ter muito poder nas mãos. Uma das coisas sérias que aconteceram quando isso ocorreu no mundo, quando teve esse abatimento do judiciário norte-americano, foi aproximadamente 1970, 60, por aí. Que teve aquele projeto que começa com M e depois tem o K e a última palavra U e depois TRA. Eu não posso nem falar a palavra aqui nessa rede porque senão o vídeo cai na hora, para você ter ideia. Esse projeto fez coisas com a população civil de lá que não é muito legal fazer, não é nada legal fazer. Mas já que o poder judiciário estava enfraquecido, o Congresso não conseguia tirar o poder da CIA de fazer essas coisas, essas atrocidades. E a CIA foi lá e simplesmente fez. Além de todas essas coisas, alguns subsídios para carros elétricos vão ser cortados. Então o foco vai voltar a ser carro a combustão.
Muito provavelmente aquela promessa que as montadoras tinham de, poxa, até 2030 todo carro vai ser elétrico, eu acho que esse daí não vai virar muito não. Porque carro elétrico, que é um mercado não é muito bom, o mercado de compra e venda, você compra, mas ele desvaloriza muito rápido, você não consegue um bom preço na venda, então não tem um mercado muito legal, um mercado muito forte. Eu acho que, industrialmente falando, isso daí pode não dar muito certo daqui para frente. Outra coisa que vai acontecer também é o foco em inteligência artificial. E eu linko essa valorização da inteligência artificial, essa corrida contra a China em busca da inteligência artificial mais forte, mais potente, mais tecnológica, com o que o presidente norte-americano está fazendo com o Brasil, que ele acabou de mandar uma taxação de 50% para cá, e o Brasil está vendo se responde, se não responde e tal. O que isso daí acontece? O presidente norte-americano, ele usou o que eu chamo de desculpinha para conseguir ter acesso a essa taxa, enviar essa taxa para o Brasil. Ele falou que o nosso ex-presidente foi injustamente tirado do poder e por isso ele estaria mandando a taxa. Engraçado que o presidente, ele mandou um Twitter, mandou até uma carta pro presidente norte-americano e falou, poxa, não precisa disso não precisa fazer isso daí com o Brasil não, mas até agora, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o presidente norte-americano não respondeu. Muito pelo contrário, ele mandou uma taxação também no Canadá. Eu acredito que isso tudo seja uma cortina de fumaça, tá? Eu acredito que essa daí é uma movimentação muito possivelmente dos Estados Unidos para conseguir enfraquecer a economia daqui e meio que tirar na marra o Brasil do colo dos chineses. Eu acredito que os Estados Unidos querem que o Brasil seja o campinho de futebol deles ali, para eles fazerem o que quiserem. E para eles conseguirem isso daí, eles precisam tirar o Brasil da China. E com uma taxação ferrando a economia é uma boa opção. Porque se o Brasil revidar essa taxa, quem tem mais a perder é o Brasil. O PIB brasileiro equivale, mais ou menos ali, ao PIB só da Califórnia. Então a gente não tem força para bater de frente. É uma briga injusta. Quando se trata de ser uma briga comercial, econômica e tal. Então o que eu vejo com tudo isso? Qual o único país do mundo que tem água, comida, petróleo, energia e grafeno e nióbio? É o Brasil. Não existe outro país no mundo que tenha tanta riqueza natural. O que movimenta e o que faz você conseguir gerar as placas que vão na inteligência artificial, as placas de semicondutores, por exemplo, é o nióbio. Hoje, qual o maior produtor de semicondutor do mundo? Taiwan. Só que tem um grande risco dos chineses tomarem Taiwan no médio e longo prazo. E o que pode acontecer com isso? Eu acredito que isso daí é mais uma movimentação estratégica do presidente norte-americano tentando capturar, de alguma forma, por meio da força, o nióbio que tem aqui. Como que ele iria fazer essa proeza? Primeiro você começa taxando o país que é mais fraco. Depois que você taxa o país que é mais fraco, você ferra a economia deles. Eles vão começar como se fosse uma bola de neve em decadência, sem parar. Vai chegar uma hora que ele vai vender a solução, que ele pode vender a solução que seja o seguinte: vocês deixam a China de lado e viram os maiores parceiros comerciais meus, daqui dos Estados Unidos, e eu retiro essa taxa que está ferrando vocês. Em compensação, eu quero acesso a tudo que seja de reserva de valor natural que vocês tenham aí. Petróleo, comida, água, Amazônia, Mata Atlântica, energia, nióbio, grafeno, tudo. Então ele ia conseguir acessar as coisas daqui de uma maneira relativamente tranquila. Eu acredito que seja muito mais por esse lado. E para ele ter uma desculpa para fazer isso, ele usou o nosso ex-presidente, por exemplo. Eu acredito que seja uma movimentação assim. Bom, falando de negócio, se você tem uma empresa que está rodando aqui no Brasil, você deve se preocupar com o que vai fazer? Bom, a consequência direta disso é que o petróleo pode aumentar, não só por causa disso que aconteceu no Brasil, mas também com o que está acontecendo no mundo. O petróleo pode aumentar de valor. Com essa taxação, a comida vai aumentar o preço também. Então, se você tem algo que seja a base do petróleo ou da base alimentícia,
as coisas vão ficar mais caras para você, mas você vai vender mais caro também. Então não sei se ia ser capaz de te prejudicar muito. Prejudicar um pouquinho acho que vai, por conta da economia, que vai estar zoada. Mas prejudicar muito, eu acho que não. O que vai fazer as pessoas, talvez, transformarem essa crise em uma solução seria investir da maneira correta. Quem pegou no início de toda a confusão que começou a ter no mundo, quando o pessoal da Terra Santa revidou algumas investidas dos palestinos lá. Ali, quem comprou ouro naquela época ganhou uma boa grana, viu? O ouro está no topo histórico. Quem comprou Bitcoin naquela época ganhou uma boa grana. Por quê? Ambos são reservas de valores. Quem comprou empresas, papéis de empresas que tem como base o setor petrolífero ganhou uma boa grana. Porque petróleo fica caro quando aquela galera do Oriente Médio está brigando entre eles. Petróleo fica caro. Pensando estrategicamente assim, o que é interessante a gente fazer? A primeira coisa que me vem em mente agora é o dólar, que atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, ele está em 5,50. Quer dizer que é um dólar que está relativamente barato, se a gente pega os patamares que o dólar já alcançou. Tendo em vista isso, a gente sabe que o seguinte, com essa taxação, ainda mais com o Brasil revidando essa taxação lá para os americanos, vai ter muito mais dólar aqui no Brasil do que real brasileiro em território dos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Tendo mais dólar aqui, o dólar ele está mais forte aqui do que tendo o real lá e o real estando mais forte lá. Quer dizer que o dólar ele vai ficar mais caro. Ele tende a subir de preço. Então, investimento à base de dólar seria uma boa. É coisa que eu estou fazendo, por exemplo. Estou vendo alguns papéis para comprar. Eu estou renovando minhas posições em Lockheed Martin, por exemplo. Porque está um preço legal. Eu já tenho esse papel, mas eu estou aumentando a minha mão em Lockheed Martin. É um papel do setor de defesa, que está tendo demanda global, porque o mundo inteiro está invadindo o território do outro. Além de ser um papel estrangeiro, então eu preciso transferir a minha grana para dólar para acessar ele. Eu até prefiro fazer isso do que comprar um BDR em real, por exemplo. Eu transferindo essa grana para dólar, eu já estou alocado em dólar. Eu já vou ter o dólar rendendo para mim. Além da valorização natural da ação no médio e longo prazo. Isso daí é uma boa para se fazer, para conseguir ganhar uma grana e transformar essa crise em oportunidade. O Bitcoin está caro. O Bitcoin eu estaria olhando para comprar agora? Eu não estou comprando Bitcoin agora porque eu comprei Bitcoin em 2022. Então eu comprei Bitcoin muito barato. Não faz sentido eu comprar agora. Eu estou ganhando muita grana com Bitcoin. Ainda mais todas essas confusões que estão acontecendo a mais, eu ganho a mais no Bitcoin. E eu quero que vocês enxerguem isso. A principal lição desse vídeo é vocês entenderem que quem manda no mercado financeiro, quem manda no dinheiro é a geopolítica. Não são as empresas, não são os gestores, não são, as assets, as corretoras. Quem manda na grana mundial é a geopolítica, cara. Quando um míssil é lançado, interfere todo o sistema e todo o tabuleiro 4D. Se você alocar as suas peças nesse xadrez e fazer o movimento certo, para onde esse dinheiro vai correr, porque quando um míssil ele vai, o dinheiro corre para algum canto. Quem financiou esse míssil? De qual empresa que fabricou esse míssil que foi lançado? Lockheed Martin, talvez? Alguma empresa do setor de defesa? Qual empresa que fez isso? E quando você começa a pensar e sabe quais empresas ganham dinheiro em momentos assim, você começa a lucrar de verdade. Um exemplo em 2020. No início de 2020, quando tinha toda aquele medo global daquilo que estava contido até então só na China, de se espalhar para o mundo inteiro, eu pensei, poxa, o que está vindo? É algo à base do setor da saúde. Quem que vai conseguir resolver esse problema? O setor da saúde. Qual a maior empresa do setor da saúde? A Pfizer, por exemplo. Eu comprei papéis da Pfizer naquela época e consegui lucrar uma boa grana. Eu quero que vocês comecem a pensar pelo âmbito geopolítico, não pelo âmbito emocional. O mercado inteiro é emocional. Se você é o único que enxerga em um território que só tem pessoas cegas, você é rei.
Se você é o único que é racional em um mercado emocional, você ganha muita grana. Aumenta o seu equity e consegue sair de um estado normal, de ser uma pessoa normal, para um milionário ou futuro milionário. Essa daqui é a principal lição do vídeo hoje. Se você quer aprender a investir, primeiro link, comentário fixado, está praticamente de graça a minha mentoria, para você conseguir gerar renda passiva em dólar. Deixa o like, comenta alguma coisa aí para ajudar no engajamento. Meu nome é Victor Ferreira e até o próximo vídeo.